Talvez você esteja se perguntando: por que nada dá certo? Porque, apesar de tentar tanto, ainda sente como se estivesse sendo punido pela vida, pelo destino, por algo maior que você? Talvez em silêncio, você já tenha se perguntado se o universo está contra você. E mesmo sem dizer em voz alta, sente que algo dentro de si se fecha. Como se uma sombra invisível te seguisse, impedindo seus passos de florescer. E se eu te dissesse que essa punição não vem de fora? E se, na verdade, ela nasce em um lugar mais sutil, mais silencioso, dentro de você mesmo? Doutor Bruce Lipton, biólogo e autor renomado, explica que o ambiente em que nossas células vivem, incluindo o ambiente emocional, molda diretamente a expressão dos nossos genes. Quando você acredita, mesmo inconscientemente, que merece o fracasso, que merece a dor, seu corpo responde como se estivesse obedecendo uma ordem. Como se cada pensamento de desvalia fosse um comando bioquímico. E lentamente, sem perceber, você programa suas células a repetir padrões que confirmam essa punição. Há uma dor oculta que poucos reconhecem. A dor do auto-sabotador silencioso. É aquele que carrega no peito a culpa ancestral de não ser suficiente. Que internalizou, talvez na infância, a ideia de que falhar era uma forma de pagar por existir. Essa dor se disfarça de responsabilidade, de perfeccionismo, de autocrítica constante. Mas no fundo, é só um grito abafado dizendo: eu não sou digno de vencer. Joe Dispenza nos mostra que nossos pensamentos geram campos eletromagnéticos. Cada vez que você se julga, cada vez que diz mentalmente: eu sou um fracasso, seu campo se contrai. Sua frequência baixa. E o universo, sensível a cada vibração sua, responde com ecos semelhantes. Não como punição, mas como espelho. O mais devastador disso tudo é que esse ciclo se repete porque o sistema acredita que está protegendo você. A mente, condicionada à dor, busca a dor para manter o que conhece. É como um contrato silencioso com o sofrimento. Se eu sofrer antes, talvez evite um sofrimento maior depois. E então, a autopunição se torna vício, um ritual interno de dor justificada. Mas agora, eu te convido a olhar com ternura para essa dinâmica. Não com culpa, não com pressa de mudar, mas com a gentileza de quem começa a perceber. Talvez o que está errado não sou eu. Talvez eu só tenha aprendido a me punir como forma de sobrevivência. Feche os olhos por um instante, respire e se pergunte: até que ponto o meu universo externo tem refletido um padrão interno de autopunição? O que em mim ainda acredita que precisa sofrer para provar seu valor? Este não é um vídeo para respostas fáceis. É um convite à reconexão com o que foi esquecido em você. Sua dignidade silenciosa, sua luz abafada, seu direito de receber, de crescer, de manifestar. Vamos juntos caminhar por essa trilha. Um passo por vez, uma consciência por vez, até que aquilo que te limitava se transforme em solo fértil para algo novo, algo leve, algo seu. Há um tipo de escassez que não se mede em números ou contas bancárias. É uma escassez silenciosa, emocional, que se instala quando você começa a acreditar que não merece. Não merece amor, não merece descanso, não merece sucesso. Essa crença não grita, ela sussurra. E porque sussurra, vai tomando conta de tudo, sem alarde, sem aviso, até paralisar o fluxo natural da abundância. Bruce Lipton explica que nossas células se abrem ou se fecham em resposta ao ambiente. Isso não é apenas metafórico, é literal. Quando você sente medo, culpa ou desmerecimento, suas células entram em estado de proteção. Elas se fecham, como uma flor que se esconde da tempestade. E quando isso acontece, seus receptores de prosperidade, emocionais, energéticos, até físicos, param de funcionar como poderiam. Você não recebe, não porque não há, mas porque algo em você se tranca.
Pense na história de alguém que, apesar de ter talento e oportunidades, sempre recua na hora de agir. Como um empreendedor que, mesmo com propostas reais em mãos, não consegue dizer sim. Por dentro, algo lhe diz: você vai decepcionar. Não está pronto. Vão descobrir que você não é suficiente. E por medo de falhar, ele falha. Não porque o mundo o bloqueia, mas porque ele se bloqueia primeiro. Durante uma semana, experimente registrar, sem julgamento, cada pensamento que nasce da escassez. Anote quando se pega pensando que algo é demais para você, ou quando sente que isso não é para mim. Observe também o corpo. Onde essa sensação mora? No estômago que aperta? No peito que pesa? No rosto que se contrai? Essa prática não é sobre corrigir imediatamente. É sobre se tornar consciente do quanto o gatilho da escassez se infiltrou em sua vida. Cada pensamento registrado é um passo para fora do ciclo. Cada emoção reconhecida é uma luz que se acende no escuro. Porque a verdade é que você nasceu com a frequência da abundância. Mas ao longo da vida, talvez por dor, por medo ou por repetições familiares, foi aprendendo a se desconectar dela. Agora, é tempo de retornar, de lembrar, de reabrir as portas internas que foram fechadas por proteção, mas que agora clamam por liberdade. E se no fundo você já fosse digno, simplesmente por existir? E se o universo nunca tivesse te negado nada? Mas sim, esperado pacientemente que você se abrisse para receber? Muitos acreditam que se punirem mentalmente após uma falha é um sinal de responsabilidade. Como se o sofrimento fosse uma espécie de purificação, uma forma de pagar pelo erro e evitar que ele se repita. Mas essa lógica, embora pareça coerente, alimenta um ciclo silencioso e corrosivo. Quanto mais você se critica, mais consolida em seu cérebro os caminhos neurais do fracasso. Imagine que cada pensamento é como uma trilha no campo. Quando você percorre o mesmo trajeto todos os dias, ele se aprofunda. Se você acorda e o primeiro pensamento é "eu não sou bom o suficiente", esse caminho se fortalece. Se ao errar, você pensa "sou um desastre", esse sulco se aprofunda ainda mais. A mente, então, aprende a seguir sempre pela mesma estrada. A estrada da culpa, a estrada da autodepreciação. Esse processo não é só emocional, é bioquímico. Cada vez que você se julga duramente, seu corpo responde com uma descarga hormonal que afeta seu sistema nervoso, sua digestão, sua imunidade. Como se o erro inicial fosse pequeno, mas o castigo interno transformasse tudo em uma ferida profunda e infeccionada. A reprogramação começa com algo simples, mas poderoso. No instante em que o pensamento "eu falhei" surgir, substitua-o por "o que posso aprender com isso?". Não se trata de negação, nem de positividade forçada. Trata-se de redirecionar, de construir uma nova estrada mental. Uma via em que o erro não leva à punição, mas à sabedoria. Essa pequena mudança de frase tem o poder de alterar sua bioquímica, de transformar o arrependimento em crescimento. E com o tempo, sua mente passa a entender que falhar não é prova de indignidade, mas oportunidade de evolução. Porque se você continuar se punindo, não está corrigindo o erro. Está apenas reforçando a crença de que errar o define. E isso não é verdade. Você não é o erro que cometeu. Você é a consciência que desperta depois dele. E a estrada que você escolher agora é a que determinará para onde sua alma está indo. Existe um alívio sutil, quase imperceptível, que algumas pessoas sentem ao se punirem. É como se, ao se ferirem por dentro, sentissem que estão pagando uma dívida invisível. Como se o ato de se diminuir, de se rebaixar, trouxesse uma espécie de paz temporária, uma trégua momentânea diante da sensação de inadequação. Mas essa paz é ilusória, porque o que vem depois dela é um colapso ainda mais profundo, um cansaço que não é físico, mas vibracional. Joe Dispenza descreve o campo eletromagnético do ser humano como algo que pode se expandir ou se contrair conforme o estado emocional.
Quando você se pune, seu campo entra em colapso. É como tentar conter uma tempestade jogando água com as mãos. O que parece controle, na verdade, é dispersão. E quanto mais você tenta se anular para evitar o caos, mais fragiliza sua coerência energética. E com isso, atrai experiências que combinam com esse estado de baixa frequência. A culpa, nesse ciclo, atua como um ímã distorcido. Ela não apenas suga sua energia vital, mas também o impede de afirmar quem você realmente é. A autoafirmação não tem a ver com arrogância. Tem a ver com presença, com dizer silenciosamente ao mundo: eu estou aqui, mesmo com minhas dores, mesmo com minhas imperfeições. Romper esse ciclo exige consciência no instante exato em que a culpa surge. 3 respirações profundas. Nada além disso. Mas não são respirações apressadas. São respirações com intenção. A primeira, para reconhecer o que está sentindo. A segunda, para aceitar que está sentindo. E a terceira, para liberar, não a emoção, mas o julgamento sobre ela. Essas 3 pausas são suficientes para quebrar o automatismo do castigo interno. São como abrir uma janela em um quarto escuro. Um gesto simples, mas que muda tudo. Porque a culpa, quando iluminada pela presença, perde o poder de ditar sua realidade. E se, ao invés de se culpar, você começasse a se afirmar? A reconhecer que sim, você erra, mas também aprende. Que sim, você sente dor, mas também pulsa vida. Que sim, há partes em você que ainda se escondem, mas outras já pedem para florescer. Autoafirmação não é sobre ser perfeito, é sobre ser inteiro. Mesmo quando, por dentro, ainda existe um pedaço tentando se curar. Há um momento em que a culpa não é mais pensamento, ela se torna sensação física. Um nó no estômago, um peso no peito, uma rigidez na garganta. É o corpo tentando carregar o que a mente não sabe como soltar. E quando isso acontece, não adianta apenas pensar diferente. É preciso sentir diferente. Mas antes de sentir diferente, é preciso saber onde dói. O primeiro passo é pausar e observar. Não com pressa, não com expectativa. Apenas pare e sinta. Onde no seu corpo essa culpa se manifesta? O que ela aperta? O que ela congela? Perceba sem tentar mudar. Apenas reconheça a presença dessa energia. A culpa, muitas vezes, só quer ser vista. Depois, dê um nome à emoção. Não qualquer nome, o nome exato. Isto é culpa. Isto é vergonha. Isto é medo de decepcionar. Nomear é um ato de poder. Quando você nomeia a emoção, ela deixa de ser um monstro difuso e passa a ser algo que pode ser cuidado. É como dar rosto ao que antes era sombra. E então, reescreva o roteiro. Pegue aquela frase automática que surge quando algo dá errado. Eu estraguei tudo. Eu sou um peso. Nunca faço nada certo. E transforme em uma pergunta curiosa. Não uma pergunta acusatória, mas uma pergunta suave, que abre caminho. O que posso fazer diferente agora? Como posso acolher isso sem me destruir? O que essa dor quer me mostrar? Essa transição de sentença para pergunta quebra o ciclo de rigidez interna. Quando você afirma algo duro sobre si, sua mente se fecha. Quando pergunta com gentileza, ela se abre. E nesse espaço aberto, novas respostas podem surgir. Respostas que não vêm do medo, mas da consciência. Não se trata de eliminar a pressão interna. Ela faz parte da vida. Mas sim, de aprender a lidar com ela sem se esmagar. De transformar o aperto em escuta, a vergonha em curiosidade, a culpa em compaixão. Porque o seu corpo não quer guerra, ele quer paz. E essa paz começa quando você escolhe, intencionalmente, não se ferir por dentro ao primeiro sinal de falha. Você não precisa mais carregar essa dor como punição. Ela pode ser transformada em caminho, em reconexão, em ritual de retorno para si mesmo. Tudo começa com 3 passos simples.
sentir, nomear, perguntar. E nesse pequeno gesto mora uma revolução silenciosa. Nem sempre a autopunição se apresenta com clareza. Às vezes, ela se camufla em gestos sutis, num cansaço repentino que aparece sem motivo, numa irritação leve que insiste em voltar, na vontade de desistir antes mesmo de começar. Essas manifestações não são aleatórias, são sinais. Sinais de que algo dentro de você ainda acredita que precisa sofrer para merecer. Ainda acredita que precisa se diminuir para caber no mundo. A mente pode enganar. O discurso pode ser positivo, mas o corpo nunca mente. Ele fala a verdade com sensações. E se você prestar atenção, verá que existe um padrão. Talvez toda vez que esteja prestes a fazer algo por si mesmo, um projeto, um encontro, um descanso merecido, sinta uma espécie de bloqueio, uma dúvida súbita, um desânimo que não combina com a ocasião. Como se houvesse algo em você sabotando o prazer antes mesmo que ele floresça. Esse algo é o ciclo punitivo invisível. E ele se mantém vivo porque opera no automático, sem sua presença, sem sua escuta. Mas isso pode mudar. Uma prática simples, mas poderosa, é realizar 3 check-ins diários com seu estado emocional. 3 pausas ao longo do dia, em que você se pergunta: como está meu nível de coerência agora? O que estou sentindo no meu corpo? O que meu campo está emitindo neste momento? Coerência emocional não é estar feliz o tempo todo, é estar em paz com o que se sente, é não precisar esconder nem dramatizar, é aceitar, nomear, acolher. Quando você começa a praticar isso, sua frequência começa a mudar, seu campo começa a se ajustar, e aquilo que antes operava no escuro começa a perder força. Imagine por um instante que cada vez que você se pune internamente, uma luz se apaga dentro de você. Uma luz suave, mas essencial. Agora imagine que, a cada vez que se acolhe, mesmo em meio ao erro, essa mesma luz volta a acender. Você não precisa acender todas de uma vez. Uma já basta para iniciar o retorno. Esse fator silencioso que sustenta a autopunição, o automatismo, o esquecimento de si, só perde o poder quando você decide, conscientemente, voltar a si, voltar à escuta, voltar à luz que ficou apagada por tanto tempo, esperando ser reacendida pela sua própria presença. Chega um momento em que não basta mais entender a dor, é preciso interromper o ciclo que a alimenta, não com esforço forçado, nem com promessas vazias, mas com um gesto interno de escolha. Uma decisão silenciosa, mas definitiva. Não vou mais me ferir por lealdade à dor. Não vou mais repetir o roteiro da punição como se fosse a única história possível para mim. Bruce Lipton nos lembra que ao alterar o ambiente emocional em que nossas células vivem, alteramos também a expressão dos nossos genes. Ou seja, quando você escolhe, verdadeiramente, encerrar o ciclo de autopunição, não está apenas mudando um pensamento, está mudando sua biologia, está ativando genes de reparo, de renovação, de prosperidade silenciosa. É como se dissesse ao seu corpo: agora podemos viver com leveza. Greg Braden nos ensina que vivemos em um campo unificado de energia. Um campo que responde não às palavras, mas à vibração daquilo que sentimos e acreditamos. Quando você reprograma suas crenças, quando você declara internamente que é digno, mesmo sem provas externas, esse campo começa a responder. Começa a organizar circunstâncias, encontros, sincronicidades. Não como mágica, mas como eco. Por isso, cada manhã é uma oportunidade de recontrato. Não com o mundo, com você. Antes de abrir os olhos por completo, em silêncio, declare 3 intenções. 3 frases que reforcem o seu valor, que afirmem sua escolha de não mais se castigar, que imprimam no seu campo vibracional a frequência do merecimento. Pode ser simples. Eu me respeito. Sou digno de amor.
Permito que a abundância flua até mim com leveza. Essas palavras, ditas com presença, não são afirmações vazias, são sementes. E como toda semente, precisam de repetição, de cuidado, de silêncio fértil. Com o tempo, elas se enraizam e florescem. Não de um dia para o outro, mas florescem. Você não é o personagem secundário da sua própria existência. Você é o autor e o ator, aquele que escreve e interpreta cada cena. E por isso, pode escolher parar de representar o papel da punição. Pode começar a escrever um roteiro novo, um roteiro de autoacolhimento, de reconciliação com sua história, de retorno ao seu centro. Talvez o universo não estivesse te punindo. Talvez ele só estivesse esperando que você dissesse: sim, eu aceito a transformação, porque no fundo, não é o universo que precisa mudar, é o seu olhar sobre si mesmo que muda tudo. E sempre que a culpa surgir, lembre-se, há uma pergunta que te liberta, uma pergunta que quebra o ciclo. Pergunte-se com sinceridade: o que posso fazer agora que honre quem eu realmente sou? E então observe. Observe como o universo começa a responder, não com castigo, mas com compaixão, com sinais, com um novo caminho, um caminho que começa em você.